gente, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui em mais um podcast Força Femininas, o pod delas. E hoje com uma entrevistada maravilhosa, não é, Mara? É isso mesmo, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, né? Na companhia dessa loira maravilhosa e onde a gente traz essas pessoas incríveis e inspiradoras. É isso mesmo, gente. Sempre mulheres e profissionais inspiradoras. Ah, e outra coisa, estamos ao vivo lá no Instagram, tá? Oi, gente. Oi, pessoal do Instagram. Que legal estar com vocês. Ó, lembrando que o nosso podcast vai estar no YouTube. Daqui a 2 dias, no máximo, já vai estar disponível no YouTube. E recortes também no Instagram, tá? E já já vocês vão ver a nossa entrevistada de hoje. E já se inscreve no nosso canal do YouTube também para não perder nada. É isso aí, gente. Porque, ó, é show de bola. Gente, então vamos lá? Vamos Só começar? Um minutinho. Pro pessoal do YouTube também que não conhece ainda nosso trabalho no Instagram, já aproveita e acessa lá Força Feminina Uberaba. Já segue a gente lá também, tem profissionais incríveis. Guarda esse nome, Força Feminina Uberaba, e compartilhe o vídeo, tá? Bora lá começar? Bora, então vamos apresentar essa maravilhosa. A nossa poderosa de hoje, a nossa potência do Força Feminina. Hoje, o nosso podcast recebe uma mulher incrível, daquelas que se reinventam e seguem o chamado da própria essência. Ela já empreendeu em diferentes áreas, acumulou experiência e hoje dedica a sua vida a algo muito mais profundo. O cuidado com a mente, com as emoções e com o espiritual. Uma verdadeira potência, que já caminha com a gente há mais de 1 ano. E a gente vai dar as boas-vindas a Camila. Seja bem-vinda, Camila. Mesmo. E ela vem trazendo um olhar especial sobre saúde mental, equilíbrio e conexão interior. Temas que a gente sabe o quanto são necessários nos dias de hoje, demais, né? E com a trajetória cheia de vivências e transformação, a Camila hoje ajuda outras pessoas a se reconectarem consigo mesmo. É uma honra ter você com a gente, Camila. Seja bem-vinda. Prazer ter você com a gente. Eu que agradeço, né? É normal ficar nervosa, é normal. Camila, vamos começar então. Deixa eu te tranquilizar um pouquinho aqui. Me fala só um pouquinho. Você é daqui de Uberaba? Sim, sou daqui de Uberaba, né? Nascida. E toda uma história, andei muito por aí, mas sim, sou aqui de Uberaba. Retornei para Uberaba em 2017, 2018. E é onde começa esse grande boom dessa jornada. Toda a nossa vida é uma grande história, uma né? Grande história. Fiquei muito emocionada com a sua colocação aí, porque eu senti que me representou muito bem. Falou muito bem, mas então é assim, isso. Me tocou. É assim que a gente te vê, né? É assim que a gente vê a Camila, é assim que a gente vê essa história toda que você construiu em volta de você. Porque quando a gente fala de ligações espirituais, é tudo muito amplo. E quando a gente tem alguém que foca em alguma coisa destinado a ajudar o outro, é muito gostoso, né, Mara? Com certeza. E vamos explicar um pouquinho mais pro pessoal, né, do YouTube, do Instagram, que o nicho dela, né, é emergências espirituais. Gente, né? É esse mesmo nome, né? A gente nem saiu. Nem saiu. E assim, é uma coisa que eu até pesquisei alguma coisa, mas assim, sim, as explicações não foram muito claras. Falei assim, não, eu vou ter que perguntar para profissional da área. O que é emergência espiritual? Então, bem bacana, né? Na verdade, esse é um termo que ele foi cunhado pelo Stanislav Grof, né? Que é um dos pais da psicologia transpessoal. Ele é... Agora vai me falhando a memória aqui, mas eu acho que é russo, mas é do tcheco, é daquela... Tchecoslováquia. Porque ele é bem ali na parte da Áustria, mas não é a Áustria especificamente. Eu me esqueci agora nesse momento qual que é a origem dele, mas é naquele lugarzinho ali, exatamente. E então eu entrei em contato com esse termo recentemente, deve ter mais ou menos 1 ano e meio, que ele vem explicando de uma forma científica, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu vivenciei a partir de 2019, que isso vai entrelaçar com a minha história pessoal, né, espiritual e pessoal, mas sem trazer aquele contexto tão religioso, sem trazer aquele não tem a ver com religião. Não tem a ver com religião. Quando a gente vai falar sobre o termo espiritual, é justamente essa chamada para dentro,
para esse olhar para dentro. Então, ele trabalhou muito com pessoas que eram rotuladas, diagnosticadas como patológicas, e ele via que, na verdade, aquilo era um processo de transformação, que aquilo estava mudando a pessoa de um lugar para o outro, e que aquilo era extremamente positivo para a vida das pessoas. Então, que o problema era muito mais a falta de entender o que estava acontecendo, nisso que ele denominou de emergência espiritual, do que, de fato, uma questão patológica. Entendi. Né? Então, esse termo, ele vem daí, ele vai explicar, resumindo na prática, todo esse processo interno que a gente vive, onde a mudança interna, ela é muito mais rápida e muito maior do que a mudança da nossa vida externa. Né? E que é a mais necessária, né? Porque primeiro a gente tem que se conhecer para depois, né, poder dar esse passo. Sim. Né? Mas o que vai diferenciar numa emergência espiritual, talvez, é que isso chegando, sabe? Vai atropelando e vai te obrigando a mudar. De repente você se vê numa crise, assim, existencial. Quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, né? Então isso é realmente é pra ontem. Isso, né? Então assim, vamos falar que a crise chega nesse lugar que não dá mais tempo, você precisa olhar pra dentro. E aí acabou, vamos lá, vamos fazer o processo. É uma descoberta, uma autodescoberta. Então. Exatamente, porque ele vai falar muito assim do despertar, né? E aí a gente vê muito essa palavra por aí, despertar, e a gente pensa que é pra fora. Nos meios espirituais, isso rola muito, no sentido de as entidades, você vê o outro, né? Mas não é essa a essência, porque é despertar para dentro. Porque quem eu sou? Quem eu sou, de onde eu vim, todas essas perguntas existenciais que a gente faz, as respostas estão dentro, não estão fora. Então, esse despertar, genuinamente, ele não tem a ver com pra fora, com eu conhecer, eu ver ou perceber o que está fora. É exatamente o que está dentro. E começar a dar nome para isso, organização para isso e integração, que aí é o foco do meu trabalho, que é integrar todas essas informações, né? Com técnicas, com metodologia. Não, a gente tá cheio de perguntas. É porque, lá. assim, quando a gente fala em transformação, quando a gente fala em se autoconhecer, não é uma coisa fácil. Não. Né? Como que é feito esse trabalho? São terapias? Eu ia perguntar a mesma coisa. Tá vendo? A gente tá conectado. A gente tá conectado. Através de consulta, presencial, online, como que funciona? Como que é esse processo? Fala primeiro como que é isso. É online, é presencial? São dicas que você dá no Instagram? Como é que é isso? Essa parte do marketing digital, são projetos que eu estou fazendo, né? Agora tentando estar mais no Instagram, também trabalhar com algumas aulas via YouTube, porque o que eu vejo muito é isso, que as terapias, em geral, todas vão funcionar, mas o que eu vejo hoje que falta as pessoas entenderem sobre esse raciocínio, sobre esse olhar. Que o meu convite é que as pessoas parem de olhar para suas dores como problema e começar dentro de uma conversa como essa a olhar como poder de transformação. Entendi. Então, de repente, eu vou pegar uma ansiedade e desmembrar essa ansiedade e tentar entender o que ela quer me dizer. Para onde que ela me leva, né? Então, as minhas sessões, elas... Eu não trabalho com uma técnica específica, vou trabalhar com várias técnicas, porque cada caso vai ser um caso, então é um protocolo bem individual. Entendi. Então não tem você realiza segmento. Os atendimentos individuais de acordo com a necessidade da pessoa. Isso, porque o que acontece? Dependendo de aonde que o ponto de trava, ali de onde que a pessoa ela não consegue desenvolver, a gente entra com uma técnica específica. Se é mais mental, se é mais emocional, se é mais energético. Entende? Então, a gente faz esse protocolo individual para entender aonde que está a trava. Né? Então, assim, tá numa questão lá da infância, mas é somático, tá no corpo, ou é uma questão de crença, tá na mente. Então, é um trabalho muito bem personalizado. Ou foi alguma coisa que causou aquilo, algum trauma, né? Sim, exatamente. Mas aquele trauma, ele tá acoplado em qual lugar do seu sistema, por exemplo? Pode ser no corpo, pode ser... Porque, às vezes, o problema é sua crença. Às vezes, você não tem emoção nenhuma sobre uma determinada situação, mas você tem um gatilho de crença.
né? E de repente você já entendeu na mente, mas o campo emocional sente aquela dor, tá preso naquela situação do trauma. Então são técnicas distintas que a gente precisa para trabalhar campos distintos do ser humano. E né? esse atendimento você faz ele presencial, pode ser online também, para quem for de fora, não tem essa disponibilidade de estar indo? Pode ser online, tanto que até o ano passado eu estava atendendo só online e agora de volta em Uberaba eu estou atendendo também presencial por uma questão assim de pedido das pessoas, né? Pelos contatos, e a conexão, né? pessoal, é diferente, né? Você tá olho no olho. Isso. Acho que dá para você... Hoje a internet facilita muito a vida da gente, porque facilita que você atenda uma pessoa que está lá do outro lado do país, do mundo, até longe, né? Mas o olho no olho... O contato acho que dá até para nada você substitui, sentir, né? Diferente. Até a energia é diferente, né? Exato. E um grande diferencial dos meus atendimentos presenciais, que vocês já conhecem um pouquinho aqui, que eu trago meu trabalho de perfumaria terapêutica. Eu ia falar sobre isso. Exatamente. Então, gente, podia ter muito trazido algum, a gente não trouxe nenhum aí não, pra gente poder sentir. Não trouxe hoje, mas assim... Da próxima, então, você vai trazer. Com certeza. Tá? Pra gente poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. É muito interessante, muito legal. Porque é uma grande paixão, né, gente, a perfumaria. E ela atua diretamente no sistema nervoso, né? Porque quem não sabe, é a base de óleos essenciais, né? Então, assim, é um produto extremamente natural. Então, ele conversa com as emoções, ele conversa com o campo é uma coisa mental. feita pra você, né? De acordo com a sua necessidade. Exatamente. Então, isso já conta, né? Então, tem essa também ligação, é uma tem essa ligação, então, do olfato com o espiritual da gente? Totalmente. Tanto que se eu puder falar, né? Pode abrir falar, aqui pra gente começar assim, a destrinchar, né? De um ditado que tem por aí, né? Dos contos de histórias, então, sempre o nariz da bruxa é um grande nariz, né? É verdade. Então é um grande nariz porque o nariz ele vai representar o instinto, né? Então, o instinto é o faro, a mulher que fareja. Então, principalmente para as mulheres, elas têm muito mais neurônios olfativos do que os homens. O olfato é extremamente poderoso e significativo. É onde, isso não vai dar certo. É engraçado. Ou isso vai dar certo. É engraçado como tem cheiro que a Maria traz fala a mesma memória. coisa que eu. Que traz memória. Sim, né? Às vezes você sente sim. um perfume que você fala, gente, isso aqui é de tal pessoa. Então, nossa, esse cheiro dessa comida me lembra a infância, né? Então, tem muito eu lembro, isso, eu lembro né? quando eu trabalhava lá em Passos, eu trabalhava na cooperativa, na Casmil, e eu lembro que o pessoal comentava assim, tinha dois, o meu chefe e o rapaz que trabalhava comigo, eles falavam assim, a gente sabe direitinho quando a Edna chegou, e lá era um prédio, né, vários andares, a gente sabe direitinho quando a Edna já chegou no prédio, porque o perfume dela fica no ar. Aí eu falo, gente, tem muito a ver com a energia da pessoa também. Né? E memória afetiva. A memória afetiva. Porque o olfato é o único órgão dos 5 sentidos, visão, tato, que tem contato direto com o nosso sistema límbico, que é onde fica armazenado o nosso centro emocional. Então, por isso que é muito efetivo. Então, por isso que quando você sente um cheiro de bolo, você lembra lá do bolo da vovó. E isso é informação. E aí que é muito bacana, onde que a gente vai trabalhando nessas emergências espirituais, porque às vezes a gente tem conexões profundas transcendentais, por exemplo. Eu começo a perceber que eu posso ser muito mais do que eu sou. Sim. Certo? Então, se, por exemplo, eu posso ter várias profissões, ou eu posso, de repente, eu acho que eu nunca posso viajar ao mundo, e de repente eu enxergo as portas estão abertas. Gente, eu posso viajar, as possibilidades estão aí. Então, isso é transcender. Com transcender certeza. a si mesmo. Só que aonde que pega? Pega que às vezes o nosso corpo tá cheio dessas memórias que não são positivas. Aí limita. Aí, exatamente aí que a gente vai trabalhar, entendeu? Então, quando a gente pega o campo emocional, o campo mental ou o campo do corpo, aonde que tá somatizado aquela informação que não foi positiva. Porque quando a gente sente o perfume da Edna, é algo bom, né? Sim, com certeza. Chegou a diversão. Mas a gente tem algumas memórias que não são tão positivas. E é ali que a gente trabalha. Então, muitas vezes eu entendi que eu posso. Mas daí eu conseguir fazer e sustentar fazer isso que eu entendi que eu posso é um outro caminho. Então, eu posso, mas será que eu devo? E me fala uma coisa. Sempre deve. Tem que ir lá testar pra saber. Tem que ir lá testar pra quando que a pessoa vai saber que ela precisa te procurar? Porque, por exemplo, né, você tá com uma dor de cabeça, você vai no médico, né? Você quer alguma coisa, você tem aquele profissional específico. Como que eu vou saber
que eu preciso procurar a Camila, que eu tô com... Porque às vezes você não entende, né? Essa questão, tipo assim, dessa emergência. Não consegue definir o sentimento, não consegue entender. Né? Às vezes o que é patológico ou que a gente pode procurar você para resolver isso, né? Olha, um ponto assim que eu acho que é unânime é assim, as pessoas às vezes elas sabem que falta algo. Então, às vezes, elas estão ali no psiquiatra, estão ali no psicólogo, estão ali naquele movimento, mas falta a peça para encaixar. Então, essa é uma sensação muito comum. Ou a pessoa não concorda com os diagnósticos que recebe, sabe? Entendi. E aí, às vezes, vai em vários profissionais. Vê que tá faltando alguma coisa mesmo. Isso, então, assim, pra gente ser práticas aqui, é bem isso. É aquele sentir, aquele chamado de que falta alguma peça para fechar esse quebra-cabeça, sabe? Então, aí entra nesse novo lugar de busca, de tentar entender. Porque dentro das minhas sessões, eu vou trazendo vários quesitos para a pessoa entender o processo dela do sistema nervoso. Por exemplo, muitas pessoas como essa têm neurodivergências, né? Como o TDAH, como o autismo, como a superdotação, altas habilidades. E às vezes elas não entendem nada sobre isso. Então, eu começo a trazer informações onde elas vão começar essa autoinvestigação. O engraçado é que, assim, hoje em dia, a gente ouve falar muito em TDAH, em hiperatividade, coisas que a gente não tinha. Não sei se era falta de informação. Aliás, ó, você que está no Instagram, se quiser mandar alguma pergunta, né? Se você quiser mandar alguma pergunta, pode mandar, né? Pode falar aí, viu, Tati? Se tiver nossa alçada. E a live vai ficar salva, tá, gente? No Instagram. Verdade. Então, pode colocar também, você que vai assistir depois, pode colocar a pergunta aí também, tá? Ou mandar no direct que a gente passa pra Camila, tá? E ela vai respondendo vocês, e como você diz, na dúvida, né, procura você, porque na dúvida já tá falando alguma coisa, né? Já tô Exatamente sobre isso. Como você disse, o autoconhecimento é uma coisa muito profunda e muito complexa. Então, faz parte dessa busca. É o buscar mesmo. Mas a gente só busca quando tem aquela falta, quando a gente percebe que faltou alguma coisa. Isso. Só que assim, nós, mulheres, a gente tem uma facilidade para detectar sempre o que falta no outro. Eu tô falando assim, de marido, de filho, de você suprir as necessidades deles, né? Sim. Mas quando é com a gente, você sempre deixa para depois. Ah, não, mas isso é coisa à toa que eu tô sentindo. E aí, de repente, você chega numa situação que você fala assim, meu Deus do céu, tô no fundo do poço. E aí vem a depressão, né? Então, assim, o seu trabalho é evitar que essa depressão seja um poço sem fundo? Ou como é que você pode ajudar uma pessoa que está nesse processo de chegar e falar assim, meu Deus do céu, eu estou caminhando por um lugar que não vai ter volta mais. É aí que entra você descobrir o que essa pessoa está precisando, o que você pode fazer para ela ajudar. Ajudá-la. Ajudar ela a descobrir o que ela precisa para poder mudar a rota. Acho que é se conhecer primeiro, né? Se conhecer melhor. Mudar a rota. Exatamente. Então, quando a gente vai falar de depressão, principalmente dentro dessa abordagem que eu tô falando, então sempre vem uma crise, né? Sempre vem tudo isso que você trouxe aí. Então, o tempo inteiro a vida tá nos mostrando que não é por ali, que a gente tem que olhar para outro lugar, que a gente tem que fazer diferente. E temos feito muito, né? Nós, enquanto mulheres, temos feito muitas coisas diferentes, mas ainda falta muita validação de nós mesmas para nós mesmas. Né? Isso. Olhar pra gente só, né? Isso. Então, por exemplo, a depressão, ela vai chegando nesse estado onde eu vou postergando esse olhar para mim. Então, assim, primeiro ponto para a gente poder resolver ou modificar ou sair de uma situação dessa é eu decidir que eu preciso de uma rota diferente. Entendi. Então tem que partir de nós mulheres. Fala, esse não é o meu lugar. Não é esse lugar que eu quero para mim. Então, após esse primeiro passo, que tem autorização, que eu vou buscar recurso, porque eu não aceito, isso também é uma coisa muito peculiar das pessoas que eu atendo, eu não aceito esse lugar.
Não que ele não possa existir, né? Uma ansiedade, uma depressão, um pânico. Não, isso faz parte do cotidiano da gente, mas né? eu não aceito ficar ali. Então eu vou atrás de recursos para poder desenvolver lidar com a situação. Isso. E aí a gente vai desmembrar. Então essa depressão, ela vem por causa de quê? Ela tá na sua história ou ela tá simplesmente numa crise existencial? É um vazio. Porque às vezes tem muitas questões que são depressivas que não tem uma tristeza. A pessoa ela só tá ali um tanto apática. Aquela da coisa vida. de você não saber o que você tá sentindo. Exatamente. Peraí só um minutinho. Pois tá? não, eu tenho muita coisa pra perguntar. Não, peraí só um minutinho. Agora nós vamos parar a nossa live no Instagram. E você que quer acompanhar o restante dessa entrevista, que está incrível. Vocês viram, né? Só um comecinho, esse vocês já assunto, viram. gente, super em alta, Todo super mundo interessante. precisando, né, dessa ajuda, dessa emergência espiritual. Então, acompanhe o restante dessa entrevista todinho na nossa página do YouTube. E, ó, YouTube vai Força conhecer Feminina a Camila, Uberaba. Vai conhecer essa mulher maravilhosa que tem muita coisa para falar pra gente, principalmente de autoconhecimento, viu? E daqui a pouquinho já estamos ao vivo no Instagram, no YouTube. E aqui no YouTube a gente continua com essa mulher maravilhosa. E eu quero... Você tocou num ponto importante, Camila, que eu queria até comentar aqui com vocês, e até para os nossos seguidores aí para acompanhar. Porque, assim, as pessoas ainda têm um tabu muito grande sobre o mudar. É igual a gente estava comentando, né? Gente, a oportunidade de maquiar essa mulher maravilhosa hoje. Ai, gente, agradecida, né? Então, a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? E a gente tava falando sobre essa questão, né? De mudar de profissão, que é o que você falou aí, né? Recalcular a rota, né? Então, fala pra gente um pouquinho disso, a importância, porque você também passou por isso, eu passei, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa tem esse tabu ainda, né? De, nossa, mas eu formei pra isso, eu vou fazer outra coisa, né? Mas eu não tô me encontrando. E qual que é o problema? Né? Qual que é o propósito, né? E aí eu vou usar uma frase que até você me disse, né? Que é a busca, né? A gente tá buscando, essa é a jornada. E eu acho que a gente precisa entender que o mais interessante da vida é justamente o processo. Que a gente não tá indo para lugar nenhum. Que a gente tá é onde a gente está exatamente. Essa é a vida, esse é o processo, esse é o jogo. O propósito é você descobrir onde você tá, né? Então, assim, então não é sobre se rotular. Não é sobre eu sou isso e pronto. Tudo bem, para quem não tem, como se diz, questionamento sobre isso e tá muito bem colocado, né? Nesse lugar, tudo bem. E aí, porque às vezes você nem se encontrou, mas às vezes nem impacta, né? Eu acho que hoje em dia, com tantas coisas que a gente tá vivendo hoje em dia, a gente tem países aí que estão em guerra. Né? Tem a iminência de uma guerra mundial aí, assim, tanta descoberta, as redes sociais que os nossos filhos estão ultrapassando etapas da vida. Sim. Então, assim, não acho que... Quando a gente fala de mulher, eu acho que não tem uma mulher que está sentada, né? Que está no pino certinho ali, ó, que está no eixo. Não existe. Mas talvez esse seja o eixo do feminino, né? Essa seja diferença. O eixo da mulher, né? É uma coisa que acumular funções. Eu falo muita coisa, mas assim, não exatamente de acumular funções, mas de se permitir ser essa instabilidade saudável. Fazer as mudanças de rota quando é necessário. Porque a gente é uma de manhã, a gente é uma tarde, a gente é uma noite. E é assim que é, gente. Verdade. E tem a nossa TPM também. Tudo bem. Tem a nossa se a gente for colocar também. semana, mês e ano, vai ficar mais complexo. Vai ficar mais complexo. Então, assim, tá tudo bem. E até por isso que pro feminino, pra mulher, é mais fácil fazer mudanças, é mais fácil fazer movimentos, né? Porque isso é natural nosso. A gente, né, como você mesmo disse, a gente vê um monte de coisas, né? E o meu trabalho é justamente ajudar a organizar para integrar tudo isso. Ser quem você é na sua instabilidade saudável, mas sem se desorganizar. Mas o que eu vejo muito é essa falta de permissão. Então a gente vive num feminino, mas onde tenta se colocar esse feminino muito linear, como no próprio patriarcado mesmo. Sim. Então que a gente siga uma linha essa mulher, mas não na força dela. Entendi. Na força de uma energia linear, que não tem nada a ver com o feminino. Entende? É verdade. Uma frase que eu sempre uso, que mulher não é pra ser entendida, mulher é pra ser amada. Exato. É verdade. Entende? Mesmo porque, gente, não tem como. Nem a gente se entende. Exatamente. Nem a gente se entende. Como que a gente vai fugir pra alguém entender? Não dá. A gente não se A gente entende. não entende nem as mulheres que saiu da gente.
né? Exato, porque o feminino é essa complexidade, é esse transcendental. Quando a gente vai falar de despertar, por exemplo, a gente vai falar de autoconhecimento, não tem como você fazer esse movimento sem se olhar para essa parte feminina. Até mesmo para os homens, eles têm que acessar essa parte feminina dentro deles. Por quê? Porque isso é o abstrato, é o subjetivo, é o profundo. Entende? E isso é o feminino, são gente. As nuances. Exatamente. Né? A mulher não é só cor-de-rosa. Ela tem cinza, ela tem branco. Né? Então, Mari, eu vejo como isso, de novo, de se autorizar, de se aceitar, de entender como você funciona e se permitir ser quem você é. E que você pode recalcular a rota e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? maravilha. E vai que ser bom feliz. que é assim, entendeu? Que bom que hoje nós temos a oportunidade de recalcular a rota várias vezes. Hoje nós podemos fazer isso. Com certeza. Né? Então, esse é o mágico da coisa, né? Gente, você sabe que a gente fica aqui olhando pra Camila. Quando ela chegou aqui, ela estava mais nervosa, assim, né? Porque é a primeira vez dela num podcast. E aí a gente tem uma televisão aqui do nosso lado, que a gente vai vendo as imagens, o quanto ela transcende quando você fala sobre o feminino, quando você fala. É muito dela, assim, né? depois eu vou pedir para o André colocar a câmera bem em você, assim, para você ver o olho dela. Gente, o olho dela tá brilhando. E é muito bom a gente ver quando alguém fala de uma ajuda a outra mulher, do ajudar o feminino com tanta paixão, como você faz. É bonito de ver. E deixa eu te contar uma coisa, que você não sabia que a gente estava comentando sobre mudar a profissão. Você sabia que ela é médica veterinária? Você tá brincando? De grandes animais, trabalhava em fazenda. Você tá brincando? Que a gente falou de mudar e se encontrar. Gente, mas assim, mudar rota, literalmente, né? E que é isso que é mágico. Para grandes animais. Sim. Eu me formei, fiz especialização em reprodução de bovinos, então fazia inseminação. Então eu trabalhava assim com vaca de leite mesmo, com grandes animais, com fazenda, com a lida, com rotina de ordenha, né? E é assim uma coisa que eu olho pra minha vida com muito sucesso, com muita gratidão. Não é algo que eu saí porque estava ruim. Eu saí porque a minha prioridade mudou. Minha mãe fala muito isso pra mim. Eu já mudei muito também. E aí minha mãe fala muito isso pra mim. Fala assim, deu certo enquanto tinha que dar. Exatamente. Né? Fez sucesso. Eu falo sobre isso sempre, sabe? Eu falo assim, às vezes as pessoas falam muito de casamento, né? Falam assim, eu me separei porque meu casamento não deu certo. Ele deu certo enquanto ele tinha que dar certo. Exatamente. Né? Ele deu certo por aquele período. Depois houve uma mudança de rota. E tá tudo bem. Isso é na profissão, na vida afetiva, com tudo, né? Exatamente. E você seguiu um caminho completamente diferente. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando a minha filha... Aí fui ser mãe, gente. Me entreguei, você tem uma só? Uma só. E me entreguei de corpo e alma, assim. Foi maravilhoso, assim, essa experiência. Lógico, com toda dificuldade, não romantizando aqui a maternidade. De jeito nenhum, não é tem essa seus ideia. dramas. Exatamente. Tem as Mas a gente tá falando aqui de escolhas que a gente tem na vida, né? E não sobre se ela é fácil ou se ela é difícil. Sim, sim. E aí, por volta de quando ela tava 1 ano e meio, eu sempre trabalhei, aí aquilo começou um pouco a me incomodar, que só ser mãe ali, só ser mãe, né? Entre aspas. Mas eu sentia falta um pouco. E aí foi quando, então, eu idealizei a Delicata, né? Que foi, aí então eu fui, a minha família já vinha de comércio, de empresa. Você me falou, né? E aquela loja de cosméticos. Exato, aí fui ser empresária, abri a loja, foi um sucesso. E olha que eu comprei lá e nem imaginava que a gente olha as voltas que o mundo dá. Gente, a loja de maquiagem lá de Passos. Que eu nem sabia qualquer que cidade que eu vou, já vou olhar a maquiagem. E aí minha prima me falou que abriu essa loja lá e eu fui e foi um era sucesso na época, porque eu entrei assim, na hora que a coisa tava começando, eu entrei... Na Avenida Central, né? Bem no centro. Foi também outra memória muito bacana. Então, aí abriu outra loja aqui agora. Não, aí eu cheguei e abri. Quando eu vim pra Uberaba, em 2017, eu abri. Era ali na Badia, não era? Era, em menos de 6 meses eu abri aqui em Uberaba. Né? Em 2018, eu abri uma filial aqui em Uberaba. Aí depois resolveu mudar de rota. Então, aí chega 2019, né? A pandemia. É verdade. E eu já a pandemia é 2020, né? Mas eu já começo em 2019, ali a vida já começa a mudar. Eu já estava, assim, mais estudando, né? Técnicas terapêuticas. A minha vida, aí eu me separei, vim para Uberaba, e aí eu tava assim com muita coisa acontecendo, 2 lojas, voltei a tocar a empresa que era da família também, muita coisa foi acontecendo, e aquilo
pesou pra mim, assim, e aí é onde que as coisas... É como se eu não tivesse informação suficiente para sustentar tudo aquilo. E aí eu comecei... muita coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Mas é o feminino, né? É a o mulher feminino. que vai fazendo aquele tanto de coisas. Só que eu não tinha entendimento, porque hoje eu vejo que o problema não é a gente fazer muitas coisas. O problema é o problema que a gente tem com os posicionamentos, em delegar, por exemplo, né? Eu tenho essa dificuldade, sabia? Muito. Aqui, muito. Você viu? Muito. Eu tenho, de delegar, sabe? De falar para as pessoas, você faz isso para mim. Eu tenho esse problema. Eu acho que eu tenho que fazer tudo o tempo inteiro. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande. Né? Eu tenho essa dificuldade de delegar. E aí, nesse processo, eu acho que é onde pesa. Você não dividir. Te delimita, porque você não tem energia suficiente para fazer tudo. Você é ariana? Não, eu sou libriana. Eu achei que era Sou libriana, mas tem mãe ariana, pai ariano, sou expert então você conhece. Eu trabalho com 2 arianas. Então... Pimenta pura. A Tati, nossa administradora, e minha mãe. Mas você é o quê? Canceriana. Nossa, tadinha, gente. Tadinha, você viu o que eu faço? Gente, nossa. Gente, vamos deixar os comentários aí, um like aí pra Mara Vocês agora. estão vendo, gente, o que eu faço? Convivendo com a Ariana. Vocês estão vendo o que eu passo em casa, no trabalho. Gente, mas engraçado. Sobrevivo, muito bem. Esse negócio de signo, tem quem acha bobeira, né? Eu falo assim que eu gosto muito das características do signo de Áries, porque realmente sou eu. Ariano se identifica. Se identifica super, né? A gente precisa falar sobre isso. Você é que signo, André? Leão. Deixa, vai tomar conta aqui, vai organizar. Tá vendo? Viu? Vamos organizar essa bagaça, gente. Ó, tá vendo? O leão aí, ó. Temos um leão aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. O signo, quando você trata do seu propósito, que é a espiritualidade, o signo interfere? Não. Quando você pergunta pra pessoa que signo ela é, pra você ter mais ou menos uma ideia? Hoje em dia... De com quem você tá tratando. Sim. Hoje em dia, eu vou ser bem sincera que eu quase já não foco mais, assim, que eu já tô mais numa parte mais, pelo menos os clientes que eu ando trabalhando agora, eu já tô mais estrutural. Então, às vezes, eles já vêm sabendo o que eles precisam. Eles só não sabem como fazer, como se organizar. Entendi. Então, já sabe o que tá buscando. Por exemplo, então assim, eu já entendo que eu passei por uma série de processos, já organizei que minha ansiedade, minha depressão, já entendi o porquê, de onde que veio, já tratei. E só que a minha vida financeira não desbloqueia, por exemplo. Então, já faço terapia há um bom tempo, já fiz um monte de recursos, mas a vida relacional eu não consigo desenvolver, entende? Então, às vezes, é muito mais uma questão de estrutura de identidade também do que um processo. Então, são coisas distintas. Mas o signo, eu também sou formada em astrologia, né? Gente, uma das essa mulher é uma caixinha de surpresa. Gente, eu amo o signo, Então, adoro. E eles vão formar muito assim, como energias que você recebe que moldam a sua personalidade, né? Então, o signo, ele ajuda muito no autoconhecimento. Porque não é que o signo te rotula, mas você entendendo as forças que te... assim, que estão à sua volta, né? Ou seja, as tuas emoções, né? A sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? Então, isso facilita seu autoconhecimento para você gerir melhor a si mesmo. E é engraçado, né? Porque às vezes você olha uma definição no signo, né? Astrologia, alguma coisa, você se vê ali, né? Sim, não você tem se como encontra fugir. ali. Não tem como fugir. Às vezes a pessoa fala assim, eu não acredito. É porque ela não teve sensibilidade suficiente para entender o que está escrito ali. Entendeu? Não teve a entrega de perceber, de entrar com aquele pensamento, deixa eu entender o que está escrito aqui. Então, às vezes por um preconceito, às vezes porque muita coisa também foi mal explicado, foi deturpada, né? Mas hoje a gente tem muita informação clara aí, né? Então, os signos, eles vão funcionar, às vezes, assim, como temperamentos. Verdade. Então, te ajuda muito a você entender a si mesmo e quem você convive, né? Então, por exemplo, eu que sou libriana, sou do ar, convivendo com alguém que é fogo... A sua mãe. É fogo, entendeu? Só que aí você não começa a achar que a pessoa tá fazendo aquilo pra te agredir, pra te machucar, pra te... Não, você entende dela. que ela é assim, assim, é a manifestação dela. Entende? Você sabe isso, que você, quando você fala
quando você falou um pouco da sua vida, das profissões que você já teve, da sua separação, da dificuldade com maternidade. Eu não estou falando de ter filhos problemáticos, eu estou falando da dificuldade normal. Real, porque filho não vem, filho não vem com manual de instrução, então é uma descoberta diária. E quando você fala tudo isso, tudo que você passou, tudo que você viveu, você valida muito o sentimento de outras mulheres que estão vendo e que vão ver. Falar, peraí, eu mudar a minha rota não é errado, sabe? Exatamente. Eu querer outro caminho, eu falei, tô até arrepiada aqui. Você viver outra história, você mudar o seu rumo, não é errado. Então, quando você fala isso, e hoje você está trabalhando com uma coisa tão profunda, que é o brilha espiritual, tanto os olhos, que né? brilha tanto os seus olhos, valida o sentimento de outras mulheres que estão em busca do próprio caminho. Que eu ainda, acho que um pouco né? é do momento também, né? Igual você falou, né? Você se realizou como médica veterinária no seu momento e hoje você se realiza de outra forma. Exatamente. Né? Então não é que você é outra pessoa. Não, né? não, exatamente. É o momento que de continuar no seu próprio processo. No seu próprio processo de evolução, assim, e não é deixar para trás. Talvez isso seja uma coisa importante pra gente parte falar. da sua história. Que às vezes a gente pensa que quando a gente vai mudar, a gente vai deixar para trás. Então, muita gente às vezes não vai buscar uma terapia porque às vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa. E a ideia é justamente integrar. É óbvio que às vezes você vai ter que abrir mão de relações, de profissões, de coisas que não estão te servindo mais. Mas a história permanece. Mas assim, você não abre mão da sua história, né? Você não abre mão daquilo que foi importante, daquilo que contribuiu, que muitas das vezes é o medo de deixar para trás. Então, às vezes a pessoa ela até quer ir, mas o que vai deixar para trás? Entende? Então a gente não deixa nada para trás, a gente só continua. Eu acho que o maior medo, e o maior medo da terapia, eu acho que ainda é a questão do autoconhecimento, porque é muito fácil, né? Você dar um conselho para outra pessoa, você falar, mas na hora que você chega e fala assim, peraí, deixa eu ver o que me atrapalha, que aí você descobre que é só sobre você, né? Que é a dificuldade. Aí né? é responsabilidade. E que é onde é melhor, porque é onde você vai resolver tudo. É onde só resolve. Exatamente. Né? Já tem aquele ditado que fala, né? O para-brisa é bem maior que o retrovisor. Não é? Então, assim, nossa, você vira, talvez solta de letrinha hoje. Mas é sobre isso. É porque a gente vai conversando, vai despertando umas coisas na gente, tá vendo? Esse é o poder da terapia, né? É uma terapia? Eu tô falando errado? A gente é terapêutica, né? A gente, quanto mulher, né, gente? Tanto que a gente tem que tomar cuidado o tempo todo para não ser terapeuta do marido, ser terapeuta dos filhos, a gente se organizar nas posições. Né? Mas assim, tudo porque a terapia é aquilo que te leva pra se conhecer, que te leva pra se transformar. Igual a famosa frase, então, não é terapia, mas é terapêutico. Gente, você deitar lá pra fazer uma maquiagem, receber aquele carinho, aquele amor, você chega lá, você olha no espelho, você vê linda, isso é uma terapia. É uma terapia. Com certeza. E é você tirar um tempo pra você. Exato. E é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa de várias coisas. Aqui eu tô trazendo uma abordagem, mas ela não é exclusiva, né? Ainda mais pro feminino. Então a gente precisa, sim, fazer as unhas, a gente precisa cuidar do cabelo, a gente precisa fazer as nossas meias. Isso é uma coisa que a gente precisa sair, interagir, conversar, conviver. Então, assim, são muitas coisas, né, que uma mulher precisa para se realizar. E isso é uma coisa que você faz por você. Sim. Né? Porque a gente sua experiência, passa o tempo inteiro fazendo pros outros. É pra marido, é pra filha, é pra mãe, é pra pai, é pra casa, é pra trabalho, é pro chefe, né? Então, assim, é pra rede social, porque a gente tem que alimentar, né, quem trabalha com isso, né? Sim. Então, assim, você para um pouquinho. Igual você falou, para fazer uma maquiagem, deitar lá. Tem aquele momento para você, alguém cuidando de você. Você fazendo uma unha, tem alguém ali que está cuidando de você. Gente, é uma sensação indescritível. Esse é um ponto também que barra muita mulher na terapia. O permitir ser cuidada. Né? Porque quando você vai para a terapia, você vai para levar um problema. E a gente, quanto mulher, a gente quer resolver. O problema é que quando você percebe que você precisa de ajuda, é como se você se sentisse inferior. Mas eu não dei conta. Como que eu vou, sabe? Se eu falar, procurar uma terapia, as pessoas vão saber que eu não estou dando conta. E aí gera aquele medo, né? De falar assim, eu não sou suficiente. Mas daí eu vou trazer que aí a terapia justamente vai te ajudar a limpar o lixo. Você dar conta só daquilo que você precisa dar conta. Você não tem que dar conta de tudo. Você tem que dar conta daquilo que é bom.
Com tanta propriedade que você fala hoje, né? Do feminino, desse lado espiritual. Você chegou a trabalhar aqui em Uberaba, não? Na terra do Zebu? Eu me formei em Uberlândia e depois fui trabalhar ali na região de Coromandel, Patrocínio, trabalhei na multinacional ali. E depois me casei, né? Quando eu fui pra Passos. E aí lá a gente trabalhava com fazenda de leite, né? Então, gente, ela é da minha terra. Tá de Passos. Olha que chique. Né? Gente, a gente tá se atraindo ainda mais, viu? Porque ela é da minha terra. Sua filha fica lá, né? Tá lá, né? Ai, que coisa boa. Delícia, é um lugar gostoso demais. Gostoso demais. A gente é suspeito pra falar, mas é muito bom. O que te fez mudar de rota? Assim, porque de uma veterinária para trabalhar com o psicológico feminino é uma coisa assim, né? bem grande, é um passo muito grande e diferente, né? Então, tudo começa na maternidade, né? A grande virada transforma a gente, é uma grande virada. Porque ali, quando eu me vi mãe, aquilo passou assim, eu vivi a maternidade de uma forma, gente, assim, surreal, de transcendência ali, que pra mim era a impressão que eu tinha era justamente que eu nunca tinha vivido nada daquilo e eu tava vivendo algo que era surreal, e realmente não tinha, porque eu não tinha filhos antes, mas assim, é muito mais emocional do que mental, exatamente, pra gente explicar aqui. E aí, ali eu tive que tomar uma decisão, né? Porque a fazenda, ela me cobrava muito, né? Precisava de muito tempo, muita dedicação pra me dedicar à fazenda. Não, imagino, né? E naquele momento eu não queria dividir nada, eu queria ser só mãe. E não te parece. E a gente estava falando, Camila, sobre o medo que a gente tem de não ser validada, né? E como que a gente faz para encontrar você, a Camila? Estou precisando de ajuda. Quero falar com a Camila, quero... Tem a ver com a linha aos chakras? Não, tem nada a ver. Sim, totalmente. Tem? Porque o que desalinha nosso chakra é nosso campo emocional, nosso campo mental. Só que se você não tem autoconhecimento, que é o que você trouxe várias vezes aqui pra gente, você vai passar a vida alinhando o chakra toda semana, todo dia, toda hora. E não vai dar certo. Porque você vai alinha e você desalinha. Você desregula. Exatamente. Então você precisa entrar no eixo, mulher. Precisa entrar no eixo. Mas entrar no eixo da mulher não é linearidade. Não é eu ser igual todo dia. É justamente entender toda essa complexidade. Entender esse processo. Exatamente, que aí vai dando tudo certo. Mas tem a ver, sim. Tem a ver com... Por exemplo, a gente somatiza, né? Por exemplo, poder pessoal está muito ligado com o chakra aqui da boca do estômago, né? Então, assim, gente que tem muito problema com o estômago, tem alguma dificuldade ali com o poder pessoal. E às vezes não é porque a gente expressa que o íntimo não está lá segurando algo. Entende o que eu tô falando? Entendi. Às vezes é uma memória lá de trás. E às vezes quando você destrava, não é porque você tá fazendo que você não sente. E quando você destrava, aí você se torna totalmente potência. Que é a integração que a gente tanto fala. É o fato de se entender de uma forma mais clara. Mais profunda. De verdade. Se entender de verdade, se entender pra dentro. Esse é o convite do autoconhecimento. Eu acho que a gente... Só um minutinho. Eu acho que a gente nunca teve todo esse acesso à informação. Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco esse despertar da mulher, né? Hoje em dia, com tanta rede social... Não é só a rede social, a internet mesmo. Veio para quebrar um paradigma de que você é limitada. Exatamente. Né? E totalmente contrário, gente. É totalmente o contrário. A maior mentira que contaram sobre o feminino é que o feminino tem algum limite, porque o feminino é justamente a expansão. Mas a história da gente, né? É o patriarcado. Então. Hoje você vê países, né? Países aí onde a mulher é subjugada o tempo inteiro, até com as burcas, né? Mas literalmente, até aqui no Brasil ainda é muito, temos muitas mulheres que são 100% submissas, né? E aí a gente tem um convite, né, para fazer para essas mulheres, né? Quer dizer que a gente é tão poderosa, né, que foi obrigado um sistema a ser construído para poder colocar limite, né? Então é muito poder aí, né? Exatamente. E o convite é, então, vamos pegar isso de volta, que é nosso, vamos pegar de volta. Com certeza. E eu acho que nós vamos ter que chamar aqui de novo. Vamos chamar. Você sabe que eu falo assim, muita gente, coisa eu não quero sexo igual, sabe? Eu não quero ser igual ao homem. Eu quero o direito de que abram a porta do carro pra mim, de que paguem meus jantares, sabe? Eu quero poder ser mulherzinha. Não briguei por isso. Não briguei por isso. As pessoas estão confundindo direitos iguais. A gente estava falando
falando de salário. Não é sobre de ter o espaço eu não quero ser igual a homem, mesmo porque o nosso biotipo não dá para ser igual ao homem. Por mais que a gente malhe, por mais que a gente seja forte, não dá para ser igual ao homem. Então, respeitem, tá? Eu quero ser mulherzinha mesmo, eu quero ser mimada, eu quero ser bem cuidada. Tô ouvindo, né, pai? Ele já faz isso. Faz, quem conhece, né, carrega, né? A gente se permitir. Isso, né? E aí pra gente conseguir essa permissão que a gente busca lá fora, de validação, e ela é importante porque ela faz parte também, mas primeiro a gente precisa se validar dentro, cada uma de nós se validar. Do que é ser feminino. E o ser feminino é muitas coisas, mas é se permitir sentir. E seguir o seu sentir, né? Então, muitas das coisas que a gente falou assim, como que eu sei? Siga seu sentir. A mulher, ela sempre sabe. Ela sempre sabe. Então, não pare na dúvida. Continue seguindo o sentir. Acho que era em dúvida, prossiga. Exatamente. Por quê? Porque a gente sabe. E onde que nós te encontramos? Suas redes sociais, o contato, conta pra nós. Vou deixar aqui o contato do meu Instagram, que é Camila Cunha, Camila com K. Com K, Camila com K. Camila Cunha BR, tá? Lá tem o link do meu WhatsApp, então o pessoal pode me chamar lá pode mandar perguntas, tirar dúvidas, porque eu sei que é uma terminologia nova, né? É um diferente, né? Relativamente novo. E o convite aqui é que a gente pare de falar de terapias do contexto patológico. Vamos falar de terapias no sentido de trampolim pra gente transcender, pra gente ser maior, pra gente ser melhor, né? Então, se a gente tá fazendo muitas coisas, vamos parar de fazer aquilo que não precisa e fazer aquilo que precisa, mesmo que elas sejam muitas, mas que sejam coisas que tenham valor de fato. Com certeza. Coerentes com o que a gente precisa. Exatamente. O grande problema é que a gente fica preso num monte de coisa que não precisa mais, que já foi, que já acabou. E aí, gente, se você não anotou a rede social dela, tá? Camila Cunha, mas você também encontra essa mulher maravilhosa lá no Instagram do Força Feminina. Então, qualquer dúvida que tiver, pode chamar lá que a gente entra em contato com ela. E se você está acompanhando a gente aí e quer fazer parte do Força Feminina, você também, chama a gente no direct que a gente te conta como que é. E aí vem crescer junto com essas mulheres maravilhosas. É isso aí. Camila, muito obrigada. Obrigada, tá? Por se disponibilizar a vir aqui abrir os horizontes das mulheres, inclusive o nosso, tá? Porque assim, eu passei a ver o seu trabalho de uma forma diferente, porque eu não entendia muito bem o que era, né? Como eu te falei no início, eu pesquisei muito, né? Mas assim, tudo que eu pesquisava batia sempre naquela terapia normal, aquela terapia que a gente já conhece. E você traz um propósito que é bem diferente. E eu fiquei muito feliz de saber te conhecer, né? De saber, e o jeito que a gente vai se abrindo, né, querendo saber mais e mais e mais, é gostoso, essa liberdade que você dá pra gente de muito obrigada ficar por ter aceito o nosso convite, viu, de vir aqui e passar tanta informação, tanto conhecimento, né, tanto pra nós quanto pro pessoal aí que tá acompanhando a gente, viu, obrigada mesmo, você é muito iluminada. Quer deixar um recado pras mulheres? Bom, eu quero muito agradecer essa oportunidade aqui. Eu acho que assim, é um movimento extraordinário, né? Assim, o trabalho de vocês é um trabalho lindo, que a gente precisa se organizar. Hoje eu e a Mara falamos sobre isso, sobre dar focos. Parar de olhar para aquilo que já não precisa mais, justamente para a gente poder aproveitar melhor aquilo que a gente tem de mais valor no nosso agora, sabe? E já fica assim como recado, pessoal, aí. E porque isso aqui é muito bonito, sabe? Por exemplo, então eu nunca tinha falado no microfone, num podcast. E isso é muito... Isso é uma oportunidade, sabe? Da gente poder se conhecer, né? Mais, de se aprofundar mais. Então, também isso aqui é uma terapia, isso aqui é um autoconhecimento, isso aqui é um empoderamento feminino, é uma valorização de nós mulheres, é validação, né? Com certeza. Então, fica o meu convite disso para as mulheres. Não parem, sigam o seu sentir, né? A vida vai nos trazendo os desafios. Vamos surfando com as ondas da vida, né? Isso. Vamos seguindo, né? Então, assim, quantas vezes você, né, traz esse desafio aqui? Às vezes, algumas mulheres, às vezes, não quiseram fazer. Não parem, gente, não parem. Vamos superar. Para mim também não foi fácil estar aqui, né? Diante dessas maravilhosas, fazendo perguntas. Mas a gente, quanto mulher, isso que é o gostoso. A gente se encaixa. A gente vai se conectando, né? Porque é livre, é leve, né? Então, acho que quando a gente conecta, assim, com mulheres que estão muito empoderadas do seu feminino,
é muito gostoso, porque aí a gente pode ser quem a gente é. E quando a gente pode ser o que a gente é a vida que vale a pena. É onde acontece a mágica. Que vale a pena. Por isso chamamos Força Feminina. Obrigada, eu que agradeço. Tá? Obrigada. Deus abençoe muito, muito. E que o seu caminho seja assim, uma estrada maravilhosa, porque você tem muita coisa para trazer para tantas mulheres, viu? Para todas elas. Obrigada que estão a nossa ouvindo. equipe também. Obrigada, Tati. Obrigada, André. Porque, gente, nada se faz sozinho, viu? A gente tem sempre uma equipe por trás que possibilita com que a gente leve até vocês informações, entretenimento, as nossas alegrias, as nossas risadas, as nossas dúvidas e principalmente a força do poder feminino, né, Mara? É isso daí. Sim. Então já siga lá no nosso Instagram, Força Feminino Uberaba, tá? Me encontra também na página maravilhosa A Make, tá? E você? Especialista em make, Edna Fernandes, publicidade em redes sociais e na vida. Isso aí.